Bom dia, queridos, graça e paz. Nossa leitura bíblica de hoje, João capítulo 2, vai nos falar a respeito das bodas em Caná da Galileia. Diz o texto que havia um casamento nessa região, Caná da Galileia, é uma região ali onde se passa a história do Novo Testamento. Diz que Jesus também, verso 2, também foi convidado juntamente com seus discípulos para esse casamento. Devia ser um casamento de alguém importante, um casamento grande, porque havia muitas pessoas, mas não devia ser alguém muito rico, porque a bebida acaba. E provavelmente a comida também, né? Então, a verdade é que na cultura daquele povo eles são muito festivos, então sempre havia festa e as pessoas eram convidadas, muitas das celebrações eram abertas e todos poderiam ir, mas aqui claramente havia um convite, havia muitas pessoas e não deu para todo mundo. Pois bem, diz aqui o verso 3 que acabou o vinho. Olha só, vou ler exatamente como está o verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha, eu vou procurar me expressar aqui direitinho. Jesus, em relação a Maria, sua mãe, ele manteve sempre uma posição neutra, no sentido de que não observamos nenhuma forma de desobediência ou de rebeldia da parte de Jesus em relação a José e Maria, seus pais, mas também nenhum relato de forma submissa, serviçal, amorosa em relação a eles. Porque Jesus é o Cristo e ele então estava ali para manifestar o poder de Deus, e ele sempre se refere nessa questão de paternidade ao Deus, meu Pai que está nos céus. Ele sempre se refere à questão do Pai Celestial e não dos pais terrenos. E aqui nesse versículo ele fala para Maria: que tenho eu contigo? Ele não está sendo mal educado, mas ele está simplesmente mostrando assim: olha, não é chegada a minha hora. A hora de quê? Dele consumar a sua obra. Mas aqui ele dá início aos seus sinais, certo? Então ele se mantém nessa posição neutra, caminhando aqui entre a questão de não ser um filho rebelde aos seus pais carnais, mas consciente de que ele é o Emanuel, Deus presente, e que não está sujeito aos seus pais terrenos, nesse sentido de serem superiores a ele. Ele é o Deus encarnado, o Cristo, o Messias, certo? Então, os católicos insistem nessa questão de que Jesus estava submisso a Maria
e tudo que Maria pedia ele fazia, e por isso Maria é intercessora. Isso não é correto. Não há base bíblica para defender a autoridade de Maria, tá bom? É isso que eu quero deixar registrado aqui. Bom, prosseguindo, esse texto, né, é muito usado para falar a respeito da questão do vinho que acaba e renovar o vinho velho, o vinho novo, e trazer novidade no casamento, na união da família, na alegria e tal. Não vejo problema em utilizar dessa forma. Mas há um sentido mais profundo no texto, e eu aqui nesse devocional breve eu quero destacar aqui o fato, como eu já fiz aqui da questão de Jesus em relação à sua mãe terrena, e aqui o verso 11 diz que com isso Jesus deu princípio aos seus sinais, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, por que Jesus fez um milagre desse tipo? Jesus fez vários milagres, não? Aqui está transformando água em vinho, multiplica pão, peixe, anda sobre as águas, cura pessoas, ressuscita mortos, tantas coisas, tantos milagres que Jesus fez, né? Se for pensar, Jesus ordenou e uma planta, uma figueira secou. Para que ele fez isso? Veja, ele é o Deus presente, e todos esses sinais eram prova da sua divindade, de que ele era Deus. E os discípulos creram nele. Agora, a maior prova de que Jesus era o Messias prometido são as profecias que vão se cumprindo nele. Não é porque ele fez milagre isso ou fez milagre aquilo, né? Tem muitos milagres aí falsos que são operados por demônios. A prova de que Jesus era o Messias são o cumprimento das profecias, e você vai analisando tudo na vida de Jesus, desde o seu nascimento, sua vida, seus sinais, seus ensinos, sua morte e ressurreição, tudo está profetizado. Então, ele é aquele Messias prometido, tá? Segunda coisa é o fato da sua ressurreição, de ter vencido a morte. Pois bem, então, a partir do verso 13, né, destacar um outro episódio aqui no capítulo 2, estando próximo à festa da Páscoa, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. E Jesus expulsou todos eles do templo. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Observa aqui, verso 16, né? Ele se refere à casa de meu pai. Era a casa de Deus ali, o templo. E ele chama então a Deus de Pai, ele se refere a Deus como Pai. Então, nessa questão de paternidade, ele sempre se refere na questão de Deus, o seu Pai. Mas observa que ele combate essa questão aqui do negócio, né, dentro do templo, né? Havia ali todo tipo de negócio, porque as pessoas tinham que fazer os seus sacrifícios, né? Eu já expliquei isso. O mais rico fazia um boi, que sacrificava um boi, o classe média era
uma ovelha, um cabrito, e o mais pobre era um pombinho. Mas precisava haver o derramamento de sangue para o sacrifício de expiação pelo pecado. E então os cambistas, os vendedores já ficavam por ali, olha a pombinha, olha o bode, olha aqui o cabrito, leva um boi, 2 por 10, 3 por 15. E Jesus, ele, ao dizer isso, ele dá uma grande lição para nós, queridos. Casa do Senhor é casa de oração, é lugar de adoração, é lugar de realmente adorarmos e servirmos ao Senhor. Não de fazer negócios. Contudo, lembre-se que há um sustento da casa do Senhor. E nós estamos meditando paralelamente aqui no Antigo Testamento. E lembre-se que Deus estabeleceu a tribo de Levi para cuidar do serviço do templo, e eles tinham o seu sustento e as pessoas ajudavam ali, exemplo, no azeite que mantinham o fogo aceso, o candelabro aceso continuamente. Então, hoje a igreja também tem as suas despesas e isso não é negócio. É bom que se diga, dízimo e oferta não é negócio. Negócio é começar a vender outras coisas, né? Vamos orar e depois a gente continua a partir do próximo dia. Deus querido, bendito seja o Senhor. Agradecemos por Tua palavra, pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre nós. Abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, Deus te abençoe.